Deus pode mentir? Deus pode se arrepender? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, numa passagem, que as duas coisas o Deus da Bíblia comete. Tanto a mentira, do que ele volta atrás daquilo que ele disse, e também se arrepender. E o fato dele se arrepender de ter feito algo que não deu certo, isso já demonstra que refuta a onisciência dele. Porque ele se arrependeu e ele trouxe uma punição para essa criação humana, para esta ação que ele fez, a criação do homem. Se ele trouxe uma punição para o homem, é porque o negócio não saiu muito bem feito. Então, nesse vídeo, eu vou provar para vocês, dentro das passagens bíblicas, que Deus mentiu e Deus se arrependeu, porque o negócio que ele fez não deu certo, ok? Aguarde depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, tem uma passagem aqui em Números, capítulo 23, 19. Ali é uma narrativa, depois você lê o contexto. Não estou tirando fora do contexto, tá? Ali, Balaão e Balaque estão ali numa discussão. E Balaão responde isso para Balaque, ó. Presta bem atenção. Se a Bíblia é a palavra de Deus e aquilo que vocês defendem, que está escrito, é vindo de inspiração divina, então isso daqui também provém do Deus que você crê. Diz assim o texto: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ó, presta bem atenção no que está escrito. O problema do cristão é que ele não observa o que está escrito no texto. Ele simplesmente lê. Que nem um cavalo desembestado, ele não observa o que está escrito. Olha aqui. Porventura diria ele, e não o faria? Ó, então se Deus falou alguma coisa, ele faria. Ok? Está escrito. E não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Então aqui a narrativa do profeta ali, conversando com o rei Balaque, ele fala assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pelo jeito, o autor desse texto aqui de Números, ele não conhecia o escritor de Gênesis. Por quê? Porque tem grandes problemas nas narrativas do dilúvio, que eu vou apresentar para vocês. Que Deus falou coisas e não cumpriu. E se ele não cumpriu, ele mentiu. Exatamente. E eu vou mostrar para vocês também que de uma passagem de um capítulo para o outro, você consegue perceber que muda o autor, muda a pena, muda a história, muda o contexto. O contexto anterior está sendo narrado de uma forma que eu vou apresentar para vocês aqui, ó. Presta bem atenção. Quando eu falo que o cristão ele não observa os textos, faça as seguintes perguntas para o texto. Seja crítico. Olha aqui. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então aqui o autor está dizendo que o Senhor, ele viu que a maldade do ser humano só cresce, ok? E aí, ele escreve o seguinte: então, ó, arrependeu-se o Senhor. Aí o cristão, o malabarista teológico, ele vai dizer que esse arrependeu aqui não é no sentido de se arrepender de ter feito algo. Ele vai fazer um contorcionismo tão gigantesco para defender essa falha do texto, porque esse arrependeu-se aqui refuta
a onisciência de Deus. Mas como assim, Fernando, refuta a onisciência de Deus? Porque se ele se arrependeu, é porque ele não sabia que ia dar errado. Exatamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Olha só a expressão. E pesou-lhe em seu coração. Quer dizer que ele ficou entristecido por causa do quê? Olha o contexto que está dizendo ali em cima. Que a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor. Então olha só para você entender. Se Deus não se arrependesse dessa situação, porque o crente vai fazer um malabarismo teológico para dizer que esse arrepender-se aqui não é de Deus de ter criado o homem, ele se arrependeu porque feito o homem. Não, ele vai fazer um malabarismo. Se Deus não tivesse se arrependido, ele não teria mandado um dilúvio para destruir. Tá entendendo? Mas como Deus viu que a maldade dos pensamentos do homem só crescia continuamente e que o homem era mau desde a sua meninice, vou trazer esse texto para vocês. Aí Deus envia o dilúvio para poder dar um reset na terra. Ok? Mas, Fernando, eu não estou entendendo aonde que está a mentira de Deus nesse texto. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Como que o autor deste escrito... observar isso aqui. Como o autor sabia dessas informações que pesou o coração de Deus? Faça essa pergunta para o texto. Quem está escrevendo aqui? É a primeira, segunda ou terceira pessoa? O autor que está escrevendo aqui. Ele sabia o que se passava pelo intelecto, pelo coração, pessoal. Olha aqui, é uma expressão, um modo de dizer. Pesou em seu coração. Coração não pesa. Coração não pensa. Coração é um órgão. Somente isso. É uma bomba que bombeia o sangue, mais nada. Mais nada. A expressão aqui, e pesou-lhe em seu coração, entendeu? E pesou-lhe em seu coração, como que o autor que está escrevendo essa carta ficou sabendo desta informação? Ele tem um poder para conseguir entrar nos pensamentos do Deus da Bíblia e saber como está o sentimento do Deus? Faz essa pergunta para o texto. É simples. Como que o autor que está escrevendo essa carta sabia o que se passava pela mente do Deus da Bíblia? Aí o crente vai espiritualizar e falar assim, é revelação. É o Espírito Santo de Deus que deu revelação para o escritor do Gênesis. Que eles dizem, os cristãos, os judeus também, que é Moisés. Mas aqui no livro de Gênesis, Moisés era vivo? Moisés está nesse contexto para escrever? Ele é testemunha ocular dos fatos? É a pergunta que não quer calar. E se você defende que Moisés escreveu o Pentateuco, me traga um documento em que o próprio Deus da Bíblia fala assim, escreve tudo aqui que eu vou passar para vocês como foi desde o princípio da criação. Moisés, escreve aí. Não tem. Não existe. Então, se Deus não tivesse se arrependido de ter feito o homem, ele jamais teria enviado o dilúvio. Vamos ver no versículo posterior que vai dizer? E disse o Senhor, destruirei, quer dizer que ele se arrependeu. Destruirei, agora vem a mentira, está tudo sublinhado em amarelo aqui, E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Esse destruirei o homem que criei é tudo. Desde o homem, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. Porque me arrependo de os haver feito. Mas Deus, você não sabia
que o homem ia aprontar isso e chegar a esse nível de você ter arrependido de os haver feito? Onisciência de Deus pro brejo aqui. Destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem, o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Deus fez isso? Aqui está mentira. Esse versículo é uma mentira do autor. E disse o Senhor. Então é um narrador, a terceira pessoa, dizendo que o Senhor disse isso. Beleza, então vamos pegar aqui que seja o Deus da Bíblia que está falando, ok? Então o Deus da Bíblia está mentindo. Porque ele falou, desde o homem, até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Ele falou que ia destruir todos. Vamos voltar para o versículo anterior? Porventura, diria ele, e não o faria? Caramba, contraditório. Deus não é homem para que minta. Acabei de provar que ele mentiu, que ele falou que ia destruir homens, animais, e animais, ele ainda especifica ainda o que é animal, né? As aves do céu, répteis, como se répteis e aves do céu não fossem animais. Então, olha para vocês verem. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só que ele se arrependeu aqui em Gênesis 6 de ter feito o homem. E aí, quem está falando a verdade? O autor de Números ou o autor de Gênesis? Depois você vai falar para mim que a Bíblia não tem contradições, né? Como que o autor sabia como que estava o sentimento desse Deus? Pesou-lhe em seu coração de haver ter feito o homem sobre a terra. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra. Pergunta que não quer calar. Responda essa crente. Esse Deus que falou que ia destruir tudo isso aqui, ele destruiu todos? Porque aqui no texto diz todos. Destruirei o homem, até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de ter feito. Aqui ele generalizou. Responda, ele fez isso? Se ele não fez, é porque ele mentiu e ele se arrependeu e voltou atrás. Quer ver? No capítulo posterior, ele vai mudar de pensamento. Porque agora, de repente, ele encontra um cara que achou que ele é muito bom. Agora ele encontrou uma pessoa. Agora ele vai fazer o seguinte. Agora ele vai falar para esse cara que vai preservar ele e a família. E depois vai preservar alguns animaizinhos para entrar dentro de uma arca. Mas o texto anterior falou que ia destruir tudo. Então ele não volta atrás nas tuas palavras? Não. Mas o texto está mostrando que sim. Porque aqui ele generalizou que tudo. Até então, neste texto que eu estou mostrando para vocês aqui, aonde tem um homem que ele diz assim, eu vou separar Noé, só Noé presta. Não tem, né? Noé e sua família. E depois, eu vou mostrar outra contradição depois do dilúvio. Depois dele ter feito toda essa ruaça aqui, ele falou, todo parece um Deus nervosinho. Eu vou destruir todos, eu não aguento mais. É tanta maldade, eu não aguento mais. Até os animais que não tem nada a ver, eu vou matar. Ah, mas espera aí, encontrei um cara aqui. Noé, porém, vírgula, achou graça aos olhos do Senhor. Quer dizer, de repente, o Senhor encontrou um ser vivo que achou graças aos olhos dele. Peraí, mas o texto anterior não falou que ia destruir todos? E aí? O seu Deus que você acredita não volta atrás na sua palavra? Vamos voltar aqui? Que esse versículo aqui refuta toda essa historinha?
Porventura, diria ele, e não o faria? Então, ele voltou atrás na sua palavra. Ou falaria e não confirmaria? Não, porque esse Deus é um Deus mentiroso. Voltando aqui. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Peraí. Se Noé andava com Deus, como que no texto anterior Deus ia destruir tudo, inclusive os animais? Tá vendo que não tem sentido? Esse autor aqui, ele desconhece a história anterior. Este autor aqui refuta a história anterior. A história, o capítulo anterior, em que Deus está furioso, dizendo que vai resetar tudo. Que está arrependido de ter feito o homem, inclusive os animais. Mas de repente, Noé achou graça aos olhos do Senhor. E de repente, Noé era justo e perfeito. Do nada, da água pro vinho muda assim. De repente. Daí você percebe que muda-se o autor, muda-se a pena, muda-se a história. Porque agora ele vai dizer assim, ó: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que eu os desfarei com a terra. Aí ele vai dizer o seguinte: e viu Deus a terra, eis que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda. Peraí, mas Noé não fazia parte da carne que estava sobre a face da terra? Noé, ele não era pecador? Porque segundo a teologia de Paulo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Noé não era pecador? Hã? Mas aqui o texto diz que ele era um homem justo e perfeito. Se ele era justo e perfeito, é porque ele não era pecador. Rapaz, a Bíblia entra em contradição o tempo todo. Porque Paulo vai colocar Noé como um pecador. Tá vendo como que é complicado você defender a Bíblia como palavra de Deus, inerrante? Porque um autor do Novo Testamento refuta o autor lá de Gênesis. O próprio autor de Números refuta o autor de Gênesis. E assim sucessivamente. Um vai refutando o outro. Porque são teologias diferentes. São canetas diferentes. São penas diferentes. Ali, Deus está nervosinho, vai destruir todo mundo. Aqui não, ele já separou uma familhinha, uns animais. Ele ia destruir tudo. Você não entendeu? Eu vou explicar de novo. Ele ia destruir tudo. Tanto homens quanto animais. Aqui não. Aqui ele já separou um casal, mais os filhos, mais as mulheres, mais os animaizinhos. Muda-se a história. Muda-se o contexto. Entendeu? E para fechar com chave de ouro agora, Deus, ele sente cheiro suave ali do sacrifício que Noé fez. E disse em seu coração: não tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem. E isso daqui refuta a teologia apocalíptica, né, dos crentes, dizendo que vai ter um apocalipse que Deus destruirá a terra, né? Não tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Por quê? Por quê? A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Quer dizer, então, que Deus não sabia que o homem era mau desde a sua meninice? Vamos contextualizar assim. Não sabia que o homem era mau desde Adão? Aí ele vem, destrói a turma no dilúvio e depois fala assim: ah, mas o homem já é mau desde cedo. Ué, se ele quisesse resolver o problema, ele teria exterminado todos os homens e feito de novo. E não ter colocado uma serpente lá no Éden, que foi ele próprio que colocou. Segundo a teologia que está escrito na Bíblia, foi a própria serpente que ali abriu os olhos do bem e do mal para Adão e Eva. Mas quem colocou a serpente lá no jardim?
próprio Deus. Ele é o causador deste mal na vida de Adão e Eva. E está aqui ele dizendo que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Se você sabia que era má desde a meninice, por que você mandou o dilúvio? Por que você preservou Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras e os animais? Por que você não cumpriu o que você disse lá? Destruirei todo homem, toda ave, todo réptil, tudo. Porque você mentiu. Lógico, quem pega o Deus da Bíblia como verdadeiro vai dizer, eu afirmo que é mentiroso. Mas como eu sei que esse Deus é um Deus inventado pelos judeus, é um Deus inventado pelos escribas, né, do templo, então não é Deus nenhum mentindo. São homens construindo a religião judaica ali, cheio de contradições, e não sabia que no século que nós estamos vivendo agora, iria ter pessoas que iam prestar atenção nessas coisas aqui e mostrar para o público igual vocês que existe várias contradições e que se nós observarmos os textos, nós vamos encontrar muitas incoerências escritas dentro da Bíblia. Ainda mais que se juntaram, né? O crente imagina assim, que da primeira folha de Gênesis até a última de Apocalipse, elas são harmoniosas. Tem harmonia entre os textos. Foi o Espírito Santo que inspirou os autores a escrever. Por isso que não existe contradições. O que mais existe dentro da Bíblia são contradições. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Até o próximo vídeo.